dia, pessoal. Bom dia a todo mundo. Olá a todos. Bom dia, bom dia. Bom dia, Oi, Castilho. Renata. Tudo bem? Larissa, André. Tudo ótimo. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Tudo bem com vocês? Gente, estamos aqui para uma emocionante aula de mitose e meiose. Vocês acreditam nisso? Hein? Que maravilha. Sim, inacreditável, né? Eu vou mostrar várias coisas aqui ao mesmo tempo hoje. Papel, site, PowerPoint. Assim, vai ser legal para me perder no computador, entendeu? Renata, posso te colocar de co-hoster aqui? É assim que Pode fala? sim. Acho que é isso, né? Vou pôr para você me ajudar. Espera aí. Abri aqui. Co-host. É isso. Ó, aí, quando for entrando mais gente, você já me ajuda a aceitar. Beleza. Olha a Letícia aí. Bom dia, Letícia. Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo e você? Johan. Bom dia. Deixa eu já abrir aqui, gente, a apostila. Aí, estamos aqui. É isso, né? Então, ó, logo de cara, a gente já vem para essas aulas da sua apostila. 21 e 22, tá bom? Vou colocar aqui no chat. Assim, ó. Aulas 21 e 22, que tratam da mitose. Vocês estão vendo o chat, pessoal? Estão, né? Sim. Sim. Tá bom. Então, mitose. Agora, tem um detalhe. Da aula 20, núcleo, né? Eu quero conferir alguns exercícios com vocês, gente, porque essa aula 20 ela é fundamental para entender mitose e meiose, né? Então, a gente viu lá na aula passada número cromossômico, célula diploide e haploide, certo? E aí, eu queria dar uma complementada desse assunto. Fica mais confortável. Mutou seu áudio, professor. Sério? Voltou. Voltou? Ah, tá bom. É que acho que eu mexi muito com o computador aqui. Aí. E aí? Tá entrando mais gente, Renata? Entrou o Calil, entrou o Samuel? Sim. Tá bom. A Ana Beatriz. Beleza. Tá legal. Olha só, gente. Olha o David aí também. Tudo bem, David? Você também tá aí, Tudo, né? professor. Bom dia. Bom dia, beleza. Pessoal, é o seguinte, então. Eu vou mostrar aqui. Acho que quando eu aumento a minha tela é melhor. Quando eu me vejo maior, né? É melhor para eu ver o que vocês estão vendo, ó. Aquela luzinha da aula passada, só para a gente lembrar rapidamente, né? Aquela história do número cromossômico, né, gente? Beleza, então célula diploide tem pares de homólogos, que são pares de cromossomos do mesmo tipo, né? E cada par de homólogos tem os pares de genes alelos. Azão Azinho nesse par maior, Bzão Bzinho nesse par menor, né? Lembra que eu falei que cada cromossomo também, aqui tem o F também, né? Ó, Fzão, Fzinho. Cada cromossomo pode ter 500 genes, pode ter 1000 genes, 2000 genes. E a gente aqui fala, a gente estuda primeiro o gene A, o gene B, né? Então fica parecendo que o cromossomo tem só um par de alelos, ou tem só 2 pares de alelos. Mas lembra que não é a realidade, certo? Outra coisa importante de lembrar é que cada cromossomo é um DNA e cada gene é um pedaço do DNA, não é? Pedaços de tamanhos variados e tal. Então, qual é mesmo o conceito de célula diploide?
Célula que tem o quê, gente? Aqui, perdão. Tem 2 cromossomos de cada tipo, né? Portanto, tem cromossomos homólogos, tá? Aí, eu até pedi para vocês irem fazendo um exercício da apostila, daquela aula 20, né? Quer ver? Eu tenho ele aqui, deixa eu mostrar para vocês. Olha aqui na apostila, né, gente? É essa apostila aqui que fala dos cromossomos. Essa aula, né, quer dizer, aula 20. E aí vocês têm aqui, né, o par de homólogos, os genes alelos, ó, o Azão e o Azinho, o Bzinho e o Bzão, né? Depende de como é o cromossomo. Cada vez tem um aspecto, né? Pode ser também Azinho, Azinho, né, gente? Pode ser Azão, Azinho. Pode ser Bzão, Bzão, né? Beleza. Ah, tá aqui. Agora, esse é o exercício que eu tinha pedido para vocês completarem, ó, né? Então, a célula diploide é essa de baixo. Por exemplo, 2n igual a 4. Aqui nem importava o número, mas aí você faria um desenho aqui, né? Da célula e escreveria o conceito. Célula diploide, 2 cromossomos de cada tipo. Só isso, Castilho? Só. Né? E aí, gente, a haploide é essa, ó. Cadê a haploide? Lembra da haploide, né? Que ela só tem o quê? Um cromossomo de cada tipo. Então, N igual a 2 nessa espécie, se fosse a espécie humana, seria N igual a 23, né? Então, um cromossomo de cada tipo apenas, olha lá, um grande e um pequeno, por exemplo, né? E ela não tem os genes alelos, certo? Ela não possui os genes alelos, só tem um Azão. Podia ser Azinho? Podia, tanto faz, entendeu? Tem um Bzinho aqui, mas podia ser o Bzão, né? E assim por diante. Então, nessa apostila também, o que você colocaria? Você colocaria aqui N igual a 2. Não precisava nem pôr o número cromossômico, né? Mas como ele quer que faça uma célula, então seria legal, sim, uma célula N igual a 2. E o conceito? Possui um cromossomo apenas de cada tipo, né? Essa seria a resposta, tá bom, gente? Um cromossomo de cada tipo. Muito bem. Então, sendo assim, quer ver outra coisa que eu quero mostrar para vocês? Vou pegar aqui o Padlet. Né? Esse Padlet é assim, gente. Não sei se vocês já viram. Olha que barato. É esse que eu queria ter desenhado com vocês na aula passada e não deu tempo, né? Então a gente vai fazer agora. Eu tenho aqui a célula 2n igual a 4, certo? Muito bem. Eu vou fazer uma diferente. Como já tem a 2n igual a 4 na luzinha e no exercício, vamos fazer uma célula 2n igual a 6. Tá bom? Se eu falo que a célula é 2n igual a 6, eu passo o 2 para a direita dividindo para descobrir o número haploide da espécie, né? Então essa espécie é n igual a 3, ó. Sabe-se lá o que é isso, tanto faz, né? Um ser vivo X aí. N igual a 3. O que quer dizer mesmo? Então eu vou desenhar, tá? Ó, vocês estão vendo aí o desenho, né? A célula 2n igual a 6, né, gente? Peraí, como é que eu vou fazer para depois ter espaço? Já sei. Vou fazer assim, ó. Finge que aqui você tem uma circunferência, ó. É a célula, tá certo? É muito difícil desenhar porque eu estou no notebook, não é no touch do iPad, né? Então eu tenho que ir com aquele mousezinho do notebook. Olha a catástrofe, gente. Mas por quê? Porque aqui eu estou desenhando isso, ó. Primeiro, a célula, né? 2n igual a 6. Com os cromossomos simples. E aqui, após, pior do que escrever, do que desenhar, escrever, viu, com isso. E não dá para escrever no teclado aqui desenhando. Só assim, com desenho. Então, após a duplicação, né? Como é que a gente vai ver esses cromossomos na célula? Quer ver? Fala, Castilho, que duplicação? A duplicação cromossômica. Tá bom, gente? Então, após a duplicação. A gente vai ver na... Olha que fantástico, dá até para apagar. Ó. Vocês vão ter que desenhar já já, viu? Aguardem. Então, aí aqui do lado, vocês têm uma borracha. Vocês vão fazer desenhos aqui na minha luzinha, viu? Vai ser mó legal, você vai ver. Então, após a duplicação, ó. Como é que vai ficar, né? É a duplicação cromossômica. Entendeu, gente? Então, por exemplo, né, se ela é 2n igual a 6, eu já sei que o n vale 3, né? São 3 tipos. Então, eu vou inventar aqui os 3 tipos, ó. Um maior, um pouco menor e o outro menor ainda.
Percebeu? Dá para mudar a espessura do risco no Padlet? Eu acho que sim. Pega a caneta dele lá embaixo, clica nela. Não está abrindo outro? Clica com o lado. Não. Não? Professor, tenta clicar com o botão direito. Eu clico em cima da caneta, né, David? Tenta com o botão direito. Mas Aparece é uma do outro coisa? lado do mouse. Ah. Eu cliquei, mas não vai, não. Eu tenho a impressão que no Padlet só tem uma espessura. Bom, tudo bem, beleza. Então, estão aqui, ó, os 3 tipos de cromossomos, né? Tem centrômero aqui no meio, faz o centromerinho. Muito bem. Mas, gente, essa célula, lembra como é que eu chamei ela? É 2N igual a 6. Então, tem que ter um par de homólogos para cada tipo, né? Então, agora eu venho aqui e faço o homólogo, tá? Eu nem vou mudar a cor. Vou fazer da mesma cor, ó. Então, eu tenho, porque eu já mudei o tipo pelo tamanho, né? E o centrômero também está na mesma posição. São 3 cromossomos metacêntricos. Mas como são tamanhos diferentes, tranquilo, eles são diferentes, ó. Então, eu tenho um par de homólogos do grande, um par de homólogos do médio, beleza? E um par de cromossomos homólogos do pequeno. Pronto. Essa é uma célula 2N igual a 6 desenhada. Tá bom? Joia. Castilho, se tiver que fazer os alelos, aí você inventa. Por exemplo, aqui eu quero colocar o gene nesse grande aqui, gente. Dzão, e acho que ele tem um Dzinho. Então eu ponho. Podia ser Dzinho, Dzinho? Podia, né? Mas se eu ponho um gene, o alelo tem que ter a mesma letra, é isso que importa. Né? Podia ser Zão, Ezinho, podia ser Azão, Azão. Muito bem. Então, 3 pares de homólogos, 2N igual a 6. Quantos DNAs tem nessa célula, gente? Quantas moléculas de DNA estão aí? Quem me ajuda? Para responder essa pergunta, o que você precisa lembrar? Vou puxar daqui uma flechinha. Ó. Precisa lembrar que cada um desses cromossomos, vou aumentar aqui, ó, ele aqui, tá bom? Cada um desses cromossomos é um DNA, né? Aí, ó. É uma molécula de DNA, só que condensada. Beleza? Então, essa célula tem 6 DNAs. Pode falar assim. Se fosse uma célula humana, né? 2N igual a 46, você teria 46 DNAs. Legal? Muito bem. Então, quando a gente fala o que vai acontecer com a célula após a duplicação, é a duplicação cromossômica, pode chamar assim, ou duplicação do DNA, gente. Isso significa o seguinte, né? A duplicação, que eu falo da duplicação, né? Ela é a autoduplicação. E lembra que você também pode chamar autoduplicação de replicação. Lembra que é a mesma coisa, né? É simplesmente um sinônimo, tá? Então, autoduplicação ou replicação, tá bom? É então aquela história, gente, que nós vimos aulas atrás, quando as fitas de DNA se separam pela ação da enzima, né? Helicase. Aí vem a enzima DNA polimerase e vai agregando novas bases nitrogenadas nas fitas velhas. Faz uma fita velha e uma fita nova para cada DNA, né? Após tudo isso, então, aí a gente viu na aula passada também, ó, cada um desses cromossomos vai ficar o quê, gente? Duplicado. Então, aqui está um grande, ó, com as 2 cromátides irmãs. Olha o centrômero dele. Né? Vamos supor que seja esse grande da esquerda, o que tem o Dzão. Então, ele fica com Dzão, Dzão. Porque, na verdade, são as moléculas filhas de DNA idênticas, né? Que vieram da autoduplicação. Tá vendo? Eu lembro até que, acho que não lembro quem foi, se foi o David, né? Foi isso que me perguntou. Cada cromátide irmã, ela tem as 2 fitas do DNA, né? Lembra disso? Ela é uma dupla hélice, né, gente? Então, aqui eu tenho uma dupla hélice. Na verdade, a cromátide é assim, ó. É tipo um V, assim, né, pro lado. Aqui tem uma dupla hélice e aqui tem a outra dupla hélice, mas elas são idênticas, né? Então, Dzão, e cadê o homólogo? Tá aqui, ó. É o que tem o Dzinho. Vou fazer ele um pouco para cima, só para caber, viu? E lembra que os homólogos não necessariamente têm que ficar um de frente para o outro, né? Na célula, eles ficam mesmo espalhados, tá, gente? Então, esse cromossomo duplicado agora, ó, as 2 cromátides dele tem Dzinho, né? E esse médio aqui, ó, vamos fazer um médio. Nem pus genes alelos para ele, mas tudo bem. Né? Então, o médio também tem 2 cromátides.
É importante eu mostrar que ele é menor, né? Senão fica parecendo igual ao outro, ó. Se eu fizer parecido igual ao outro, gente, aí fica parecendo que é o mesmo tipo. Cuidado com isso. Então ele tem que ser um médio, né? Aqui, ó. Beleza. Aqui está um médio, cadê o outro? É o da direita, que também sofreu a duplicação, ó. Então o médio está aqui. Beleza? Olha ele aqui, ó. Beleza. Gente, e agora o pequeno. Então, cada um dos pequenos também sofreu a autoduplicação. Olha aí. Você faz eles com duas cromátides irmãs. Pronto, fechou. Essa é a célula 2n igual a 6, que nós tínhamos no começo, né, gente? Após a duplicação. Né? E uma coisa importante que eu falei para vocês na aula passada, deixa eu frisar isso aqui, ó. É que o número cromossômico não muda após a duplicação cromossômica, lembra? Se ela era 2n igual a 6, porque eu contava 6 cromossomos aí dentro, né, gente? Após a duplicação cromossômica, ela continua sendo 2n igual a 6, ó. Tá? Continua sendo. Então, o número cromossômico não mudou. Lembra por quê? Porque se eu tinha 3 tipos de cromossomos, continua tendo. Tem o tipo grande, o médio e o pequeno. Beleza. Só que eu continuo tendo par de homólogos, né? Se eu pegar os 2 grandes, ó, mesmo estando duplicados, eles são ainda um par de homólogos. Se eu pegar os 2 médios, ó, outro par de homólogos. E os 2 pequenos, mesma coisa. Então, quer dizer que é 2n, né? 2n é a célula que tem pares de homólogos. Beleza? E por que 6 ainda? Por que eu posso dizer que são 6? Porque eu conto centrômeros, né? Então, tem um centrômero aqui, outro aqui, ó. Contando 6 centrômeros. Então, são 6 cromossomos. Aí, agora deu uma zoada aqui, gente. Beleza. Né? São 6 cromossomos, são 6 centrômeros. Então, a única diferença, se eu tiver que descrever esses cromossomos, é que eu tenho que dizer o seguinte, ó. Essa célula agora, ela apresenta o quê? Olha isso. Ela tem 6, né, cromossomos. Vou abreviar aqui, tá? 6 cromossomos duplicados. Quer dizer, com cromátides irmãs. Beleza? Ó? Né? 6 cromossomos duplicados. Mas o fato é, continuam sendo 6 cromossomos. Né? Você fala, Castilho, mas espera aí, então se aqui são 6 cromossomos duplicados, como é que eu descreveria esses cromossomos antes? Como é que eu chamava eles antes? 6 cromossomos simples. Então, antes tinha 6 cromossomos simples, agora tem 6 cromossomos duplicados. Né? Beleza, gente? Quem ficou com dúvida nesses desenhos aí e nesses conceitos? Diga, David. Professor, na real é mais sobre os genes alelos. É uma coisa que não ficou muito clara na minha cabeça. Os genes alelos, eles têm a mesma distância em relação ao centrômero, mas são necessariamente, tipo, o mesmo gene, tipo, tem a mesma sequência de bases ou não? Tem, David, é isso mesmo. Eles têm a mesma sequência de bases, tá, gente? Mas às vezes, por exemplo, se o gene tem 1000 bases, né? Em 1, 2 ou 10 até, pode ter alguma variedade de sequência. Muito pouquinha. Então, no total da sequência de bases, né, 99,99% são iguais. E a pequena diferenciazinha que tem de um para o outro é que torna o dominante diferente do recessivo. Né? Então, se um for Dzão e o outro Dzinho, é porque um deles é diferente do outro um pouquinho. No fundo, é uma mutação. Né? Então, a gente fala, é assim mesmo que acontece. O gene Dzinho é uma mutação do gene Dzão, né? Ele é um gene mutante, só que é uma mutação que não trouxe problemas. Ela simplesmente, é aquilo que a gente até falou em outras aulas, né? Ela simplesmente, por exemplo, transformou o gene que trazia olho castanho, né, para um gene que agora traz um olho azul. Então, o gene azão é o olho castanho, o gene azinho é o olho azul. Então, a característica, a cor do olho se mantém, mas ela tem agora uma diferença. O que é isso? É simplesmente a variabilidade da espécie. A variabilidade das características, né? Entendeu? Beleza, gente? Professor. Finaliza aí, David. Tem mais uma? Fala aí. Deixa eu só ver a do David se finalizou. Não, na real é porque a Bia Rede perguntou no chat. É só isso. O que era? Deixa eu ver no chat, então.
Peraí, deixa eu abrir meu chat aqui. O que é que está acontecendo, gente? O que falaram aqui, gente, que estava atrasado? Não, é porque, tipo, enquanto você desenhava, demorava um pouquinho para Aparecer? atualizar, sabe isso? Ah, Uhum. é? Olha, eu não sabia, não. Tá bom, então, ó. A Bia, ficam com 12 moléculas de DNA, né? DNA, depois da duplicação ou ainda são consideradas 6? Aí sim, viu? Boa pergunta, Bia. Então, depois que duplicou, 12. Né? Isso mesmo, ó, porque, na verdade, são 12 cromátides, né? 12 cromátides, que significa a mesma coisa que 12 DNAs. Olha aí, você viu como a sua pergunta faz muito sentido, né? Então, são 6 cromossomos duplicados, mas se eles são 6 cromossomos duplicados, é porque eles têm, cada um deles, 2 cromátides, né? Então, realmente, dobrou a quantidade de DNA. Você pensou certinho, beleza? Mas isso não interfere no número cromossômico, né? De novo, continua sendo 2N igual a 6. Vocês percebem por que tem, nesse assunto, tanta gente que se confunde, pessoal? Por que os vestibulares adoram fazer perguntas sobre isso? Porque é fácil de se confundir, né? Se a pessoa não souber direitinho, não tirar essas dúvidas que vocês estão tirando agora comigo, a gente conversar sobre isso, o negócio pode virar um bolo, né, na cabeça da pessoa. Dá a impressão que quando duplica o DNA passa a ser, sei lá, 4N, né, igual a 12, muda tudo, e não é, entendeu? Só muda o número de cromátides, muda a quantidade de DNA, mas não muda a quantidade de cromossomos. Quem mais ficou com dúvida disso? Fala aí. Professor, naquele quadradinho que a gente tinha que completar na apostila, estaria errado se eu colocasse os cromossomos duplicados? Não, não estaria errado porque ele não especifica, né? Então você pode. Agora, eu sempre falo assim, quer ver? Se ele não especifica, gente, olha, desenhe no quadro ao lado uma célula haploide. Você pode fazer uma célula N igual a 2 com os cromossomos simples ou N igual a 2 com cada um duplicado. Realmente tanto faz. Mas se ele não especificou, é melhor fazer simples. É só porque é mais rápido, né? Que aí cada cromossomo vira uma barrinha só. Beleza? Mas se fizesse duplicado, estaria certo também. Tá? Tá bom, obrigada. Beleza. Então, sendo assim, gente, agora vão ser vocês. Como é que vocês vão fazer? Olha só, tem um exercício, deixa eu salvar esse aqui, ó. Salvando, aí cada um de vocês vai abrir um quadradinho desses. Eu vou passar um link aqui, tanto um link no chat, quanto no QR Code, vocês vão abrir, tá? Vão clicar e vocês vão ter acesso a essa minha lousa. Quando vocês tiverem acesso a essa lousa, vai ser assim, ó. Quer ver? Tá vendo o maisinho que tem aqui do lado? Tem um maisinho vermelho aqui, ó. Você clicando nesse mais, pessoal, você abre outro Padlet desses, né? Abre outro... Parece um post-it, né? Cada um que fizer o desenho vai aparecendo aqui na lousa, entendeu? E você vai pôr aqui o título, né? Então, por exemplo, põe o seu nome, só para eu saber quem é. Vamos pôr aqui, por exemplo, David, né? Tá bom? E aí, quando você vem aqui, abre... Tá vendo os 3 pontinhos na direita? Abre todas essas opções, gente. Olha as opções. Você vai vir aqui no verdinho, que é o Draw, tá vendo? Ó, de desenho. E aí você pode desenhar. Pega a caneta, tá vendo? Faz aqui o negócio, né? E assim por diante. Tá bom? É isso que vocês vão fazer, então. Ó, eu vou fechar esse aqui, vou tirar. Cada um vai fazer o seu. Então, é no maisinho aqui do lado. E o que vocês vão fazer, então? Naquele PowerPoint, deixa eu abrir agora o PowerPoint aqui, que eu mandei para vocês já têm à disposição, né? Olha aí, gente. Tem um exercício. Esse exercício é assim, ó. Esquematize os cromossomos das seguintes células. Tá bom? Você tem célula 2N igual a 12, célula 4N igual a 12, olha isso. N igual a 7, 5N igual a 15, né? Olha quantas possibilidades, tá? Então, eu vou pedir para vocês fazerem a célula, gente. Deixa eu ver qual aqui, ó. Vocês vão fazer para mim a célula 4N igual a 12, tá bom? E depois a célula N igual a 7. Beleza? Não, faz primeiro a célula 4N igual a 12, é isso. Vou
fazer uma por uma, senão não vai caber no seu desenho, né? Uma por uma. Tá bom? Então aqui, ó, a célula que eu vou pedir agora para vocês fazerem é a célula 4N igual a 12. Deixa eu pôr aqui no chat, pessoal. Tá? Imagina que fosse um exercício, né? De segunda fase. Desenhe uma célula 2N igual a 12. Qual é o segredo do sucesso? É você lembrar que tem que descobrir quanto vale o N, né? Qual é o N? Quer dizer, não é 2N, pessoal? Espera que agora eu me confundi todo. É 4N, né? É 4N. Senão seria muito cromossomo demais para... Não é, esquece. Então, ó, 4N igual a 12. Agora sim. Beleza? Então, célula... Aí você descobre o valor do N, né? 4N igual a 12. Porque o valor do N vai ser o número de tipos de cromossomos que você vai inventar. Certo? Pronto, agora sim. E aí, então, você faria isso nesse papel aqui, né? Só que como não tem o papel, vai ser o Padlet. Então, é fácil. Ó, eu vou fazer assim, gente, para vocês abrirem aqui o Padlet, né? Deixa eu só lembrar como é que eu faço. Já sei. Compartilhar. Olha o link. Copiei o link. Então, esse link eu vou colocar no chat. Beleza? Ó, o link está aqui. Ó, quem quiser entra com o link e quem quiser vai abrir com QR Code. Por exemplo, quem tiver com celular e tudo, né, pessoal? Eu vou pôr o QR Code aqui, ó. Beleza? Ó, professor, diga aí. só uma coisa. É para a gente desenhar após a duplicação também ou só antes? Não precisa, porque senão vai cromate de irmã para todo lado. Pode fazer os cromossomos simples, viu, gente? Tá bom. Boa pergunta. Faz simples Obrigado. mesmo. Ô, professor, Diga aí. no link que eu fui abrir aqui, tá dando que precisa de aprovação. Para desenhar ou para publicar? Porque aí, quando você desenha, eu vejo aqui e aprovo para publicar na luzinha, Tá, entendeu? entendi. Consegui Acho que é ver. só isso. Pode ir desenhando, que aí eu falo, tá, agora eu já vou pôr aqui na lousa, é isso. Tá, entendi. Tá Obrigada. bom? Imagina. Aqui já tem um, ó, né? Pode ir desenhando, pessoal, que aí eu vou aprovando e vocês vão... Depois vai todo mundo vendo, tá? Então, lembra que é o quê? 4N igual a 12. Uma coisa, Bia, você está desenhando aqui no seu? Você está conseguindo, a Bia? Bia Rede? Porque eu aprovei aqui você, eu não sei se quando eu aprovo eu travo o seu. Ela tá conseguindo, sim. Tá bom. Ó, o Felipe, por exemplo, já desenhou. Felipe, posso aprovar? Já finalizou seu desenho? Já sim, professor. Pode, né? Liberado? Tá.
Ó, então, ó, quer ver? Eu aprovei o do Felipe. Agora, teoricamente, vocês estão vendo ele, né? É que como eu estou dividindo a minha tela com vocês, na verdade, vocês estão vendo aí o que tá para aprovar, não estão? Sim. Vocês estão vendo tudo, né, a minha tela. Aprovação. Certo? Nossa, eu entendi de outro jeito. Acho que eu tô fazendo tudo errado. Que, David? O que você entendeu? Ah, eu pensei que, tipo, por exemplo, daria para transformar em 2N, ia ficar praticamente igual o que a gente tinha feito na primeira, sabe? Não, ela fica realmente... quando você contar os cromossomos da célula que você fez, ela tem que ter 12 cromossomos lá dentro. Não importa como seja, cada célula é de um jeito, né? Ah, eu pensei que tinha que transformar, tipo, em 2N primeiro para depois trabalhar. Então tá, eu vou apagar aqui. Você realmente, aí que tá, você realmente faz 4N, né? Você segue esse número cromossômico que te pediram, entendeu? Olha só um exemplo, se fosse N igual a 12, ia ser uma célula haploide que teria 12 tipos de cromossomos, né? Você ia ter que inventar 12 cromossomos. Mas não é o caso, né? O N não vale 12, certo? Mas no final, você realmente vai contar 12 cromossomos lá dentro, né? Tem mais um. Pode aprovar o meu também. Olha essa aqui, ó. Né? Põe o nome em cima só pra gente saber quem é. Essa aí que perguntou é assim, ó. Quem é? Eu não sei. Qual outro que pode, que falaram? Caiane? Vou aprovar aqui o da Caiane, ó. Sim. O meu também. Eu não sei se foi. Qual que é? A Fernanda já foi. Renata. Renata, deixa eu ver uma coisa. A Bia, que eu aprovei no começo, será que a Bia está conseguindo desenhar? Ó, deixa eu ver uma coisa. Por exemplo, a Caiane, o Felipe, que eu já aprovei, veja se vocês conseguem mexer no desenho. Acho que não consegue mais, né? Eu acho que quando eu aprovo, eu travo o desenho. Ó, o André, posso aprovar? André, beleza, né? Pode. Tá aqui. Ah, é o Silas, ó. Vou aprovar o do Silas também. Gente, legal, hein? Beleza, o da Renata vou aprovar também, ó. Já vou comentar, hein? Ah, a Bia conseguiu, né, Bia? Mas você vê, agora eu tive que aprovar de novo, né? Professor, na hora que eu fui salvar, deu um erro. Eu não sei se... Cadê o seu? Deixa eu ver, David. sei lá, deu um erro. Ih, acho que não foi, hein, David? Quer tentar Sério? de novo? Calma aí. Sei, Professor. Você pôs o seu nome? Oi. Eu coloquei no título. Então acho que não veio. Quem perguntou? Professor, dá pra Oi. mexer sim depois que você aprova. Ah, então tá bom. Menos mal. Então eu já vou aprovar todo mundo aqui. O do André, o da Caiane. Que aí sai. Justo, o meu apagou. O meu apagou depois que eu tentei, tipo, sair da página que tava legal. Puxa. Olha o da Larissa. A Larissa fez um fundo preto. Que legal. Não sabia que dava para mexer no fundo, Larissa. Ficou diferente aqui o seu, hein? Lousa preta, né? Com giz branco e tal. O famoso quadro negro, né? De antigamente. Olha aqui, ó. Gente, então é o seguinte. Ó, o Silas que perguntou, é assim? Exatamente, Silas. Porque, olha só, gente. Se é 4N igual a 12, o N vale 3, né? São 3 tipos de cromossomos. Aqui o Gabriel também. Então, N vale 3. Você tem que fazer 3 tipos. Fez o quê, ó? Um com esse formato, o outro com formato retinho aqui e o outro ao contrário, né? 3 tipos. E como é 4N, tem 4 de cada. Quando eu faço 4 de cada tipo, né? Eu conto no total 12 cromossomos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Certo? Então, olha só, o do Silas estava correto. O Tomás também. O Gabriel. O André. A Caiane. Né? O Felipe. O Samuel. Deixa eu ver o que tem aqui no Samuel. Ó. Você tem... Vou contar os cromossomos primeiro, Samuel. Contando os centrômeros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, tá certo. Então, porque os tipos você mudou as cores também, né? Então, tem o tipo verde, o tipo laranja e o tipo azul.
Ô, professor. Também tem formas diferentes. Tá certo também do Samuel. Eu fiquei em dúvida se podia fazer o azul, tipo, assim, desse jeito. Pode, né? pode. Parece uma forma de ver, né? Aham. Sim. Você também mostra que ele tem uma forma diferente. Beleza, Tudo bem. obrigado. Esse negócio de fazer os tipos diferentes, né, pessoal? Você pode escolher fazer com tamanhos ou com formas. Muito bem. Olha, a Bia colocou assim, né? Se fosse 2n igual a 12, você teria, então, teria que ter, Bia, 6 tipos de cromossomos, né? Se fosse 2n igual a 12, então teria um tipo, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. E aí teria um par de cada. Certo. Essa seria uma célula 2n igual a 12. E se fosse 4n igual a 12? Essa da direita? Sim. 1, 2, 3 tipos, né? E 4 de cada. Ó, perfeito. Legal, gente. Quem mais aqui? A Ana. Também tá certa, né? Então, vê se ficou claro para todo mundo. Ou se ficou mais ou menos. Tipo, você desenhou, mas você não sabe direito por quê. Ou não, ou se tá tranquilo. Beleza, gente? Para todo mundo? Ah, professor, meu não vai, mas eu entendi o que acontece, Entendeu? né? Mas o que Não será que tá sei. dando errado aí? Não, é que, tipo, tem que clicar em salvar, né? Depois que terminar de desenhar, né? Olha, eu acredito que sim. É. E aí, você Mas você colocou? apertou antes o draw para compartilhar nos 3 pontinhos? Eita, eu acho que sim. Tem os 3 Meu pontinhos, aí Deus. draw, aí você desenha, É. atualiza e salva. Tá, calma aí. Mesmo. É, nos 3 pontinhos você encontra lá a ferramenta Draw, né, de desenhar. E a Caiane? Você tentou, Caiane? Eu já fiz. Já? Já. Ah, Em então, outro... beleza. Ah, Acho que tem apagou que de novo. clicar aprovar aí, professor. Deixa eu ver. Apagou de novo. Aprova o do David. Ah, o Vê meu se vai. apagou. Eu acho que não foi. Apagou? Ah, de Aí novo. É a agora altera. terceira vez, eu não aguento mais. Deixa. Eu já O entendi, importante é professor. entender. Beleza. É isso. A Caiane também apagou, você viu, Caiane? Não sei por quê. Ó, o Apagou? Davi também. Peraí que eu É, vou fazer de novo, então. Ah, engraçado, professor, não entendi. desculpa, eu perdi a paciência. Já é a terceira vez que eu vou desenhar. Já entendi, já. Obrigado. Tranquilo, beleza. Beleza. Tá bom, gente. Olha, sendo assim, eu vou pedir o seguinte para vocês, enquanto a Caiane vai finalizando dela aí. Nesse PowerPoint que vocês já têm à disposição, né? Que é aquele do núcleo e tal. Então tem esse exercício com várias células sendo pedidas. Vocês fizeram essa para mim agora, ó, da 4n igual a 12, né? Deixa eu abrir de novo, ó. Mas tem a célula 2n igual a 12, e, aliás, até alguém fez aí agora, né? A 2n igual a 12. Tem a n igual a 7 com cromossomos duplicados e tem a 5n igual a 15. Tenta as outras depois também, né? Em casa mesmo, no papel, para ver se dá certo. Se por acaso você ficar com dúvida, depois você me pergunta, beleza? Então é super legal esse exercício para treinar essa história de número cromossômico, que é muito fácil de se enganar, né? Tudo bem? Façam os outros depois. Tá certo? Beleza. Olha, gente, então sendo assim, por que eu tô com 2 páginas? Curioso, gente. Você viu? Tem 2 páginas desse exercício. Isso realmente eu não sei por quê. Bom, beleza, deixa aí. Então, sendo assim, voltando pro PowerPoint. Está aqui, ó. Essa foi a nossa aula de núcleo, né? Essencial para divisão celular, senão depois fica tudo uma bagunça, uma confusão na cabeça. E aí tinha esses exercícios da aula 20, né? Agora eles ficam fáceis. Você consideraria a célula baixa haploide ou diploide? Como tem 2 desse retinho, 2 desse em forma de V, que até alguém fez agora no desenho, né? Esse aqui, ó. E 2 em forma de U, é uma célula diploide, né? Uma célula 2N. E quantos genomas existem na célula da questão 2? Tá? Nessa célula aí, gente, da questão. Quantos genomas? Sempre que questão 1, né? Questão 1, certo? Não questão 2. Então, existem 2 genomas, porque se ela é n igual a... Quantos são? 1, 2, 3 tipos, né? N igual a 3. Mas aqui é 2n, né? 2n igual a 6. Então, tem 2 genomas. Concorda? Deixa eu colocar aqui, ó. Resposta, 2 genomas, né? E a célula de cima é uma célula 2n
igual a 6, né, gente? No total é diploide, né? E 2N igual a 6. Tá bom? Beleza. Olha aí. Então, sendo assim, aqui tem um detalhe aqui que era mesmo. Eu não lembro, mas tá bom. Então, cadê o exercício? Voltando a ele. Ó. Apostila, né? 2 genomas, tá? Simples, né, gente? 2N igual a 6. E aqui 2 genomas, tá bom. E depois, ó, mostra como ficaria a figura, né? Como ficaria uma célula sexual, um gameta, pertencente a esse organismo, né? Da figura. Então, teria um só retinho, um em forma de U, outro em forma de V, os cromossomos, né? Olha 4. Em relação ao nucleolo, podemos afirmar corretamente o quê, gente? O que ele faz? Responsável pelo fornecimento de energia? Nada a ver, né? Quem faz energia para a célula é a mitocôndria. B. Nele ocorre a síntese e processamento das moléculas de RNA ribossômico. Isso. Pronto. Essa está correta. Tá bom? É o nucleolo que faz, especialmente dentro do núcleo, né? A transcrição do RNA ribossômico para a síntese proteica, gente. E essa 5, a palavra genoma significa o quê? Vamos lembrar? Ó, representação gráfica? Não, isso é cariótipo, né? B, informação genética total carregada por uma célula ou organismo. Essa tá boa. E a C, conjunto de expressões fenotípicas, ou seja, de aparências, né? De um dado genótipo, de um dado gene. Nada a ver, não é nada disso, né, gente? D, carga genética de um dado indivíduo ou população, de indivíduos de uma espécie, tá? E E, estrutura composta de DNA e proteínas associadas. Isso são cromossomos, né? Então, gente, entre a B e a D de dado, a D está melhor. Olha aí, esse é o conceito de genoma, né? É a carga genética de um dado indivíduo ou uma população de indivíduos, né? De uma espécie, tá bom? É isso. Beleza. É só porque o genoma é da espécie, né? Então tá mais correto do que a B de bola. A B está quase correta, mas falta isso, esse conceito da espécie, né? Então, cada espécie tem o seu genoma específico, tá bom? Joia. Beleza, gente. Né? Agora a gente não vai usar mais o Pedrito, não. Então, vou fechar ele aqui, ó. Voltando lá. Olha o outro aqui, como é que era? Observe os cromossomos a seguir esquematizados. Você tinha 6 células, né? Cadê a pergunta, gente? Fugiu aqui a pergunta dessas 6. Na sua apostila, nessa aula 20, quem tiver com a apostila aí de aula, né? Tem a pergunta dessa questão 6, gente? Será que só eu que não tenho? As figuras que representam, respectivamente, um conjunto diploide e um conjunto haploide correspondentes são... Então assim, não tem esse número 7, né? Não é a questão 7. Né? Essa é a minha... A de vocês tem o 7 também? A nossa tem a 7, mas aí não tem o desenho dessa então, igual você tem. É isso. É que essa é a pergunta da questão 6. É algum erro aí de digitação do Word, né? Tudo bem. Então, ó, vendo essa figura, gente, as figuras que representam, respectivamente, um conjunto diploide e o haploide correspondente são, ou seja, né, qual que é a célula 2N e qual é a célula N da mesma espécie. Tá? E aqui você vê a figura 1, ó. Você vê como não é fácil, né? Você tem que ficar olhando com calma e muito detalhe para ver a posição do centrômero. Na figura 1, o centrômero do grande está aqui, ó, quase na ponta. E tem um par de homólogos, né? Os dois aqui, ó. Portanto, a figura 1 é 2N. Olha o outro cromossomo, o centrômero está no meio. Esse também está no meio. Então, tem esse par de homólogos, tem esse par de homólogos. Então, a figura 1 é uma célula diploide. Será que ela tem uma célula haploide nesse desenho? Correspondente a ela, né? Então, vamos ver, por exemplo, a célula 3, ó. Parece, né, gente? A célula 3 tem um grande com centrômero deslocado e tem um menor com centrômero no meio. Mas olha a célula 4. No fundo, a célula 4 parece mais com os cromossomos da célula 1, porque o centrômero está mais perto da ponta do que na célula 3, ó. Né?
E o cromossomo pequeno tem o centrômero no meio, como é o caso da célula 1, tá? Então, uma resposta melhor do que a 1 e a 3, diploide e haploide, é a 1 e a 4. Uma faz par da espécie com a outra, né? 1 e 4, cadê? Ó, letra B de bola. Tá? Então, a 6 ficou a B de bola. A resposta sua está na 7, né? Na sua apostila, como se fosse a 7. Ô, professor, Diga aí. eu fiquei em dúvida porque eu, olhando assim, achei que era a 5, a diploide, mas ela é uma duplicada, né? Então, o problema não é nem ela ser duplicada, viu? A 5. O maior problema, porque podia também estar essa 4 com cromátides irmãs. Também valeria dizer que é uma célula haploide dessa espécie, sabe? O problema da 5 é que ela parece que tem pares de homólogos, mas ela não tem. Olha isso, ó. Esse grande é menor do que esse grande. Tá vendo? Então são dois tipos. Não são homólogos. E esse pequeno, ele é maior do que esse pequeno. Então também são dois tipos diferentes. Essa célula 5, ela tem 4 tipos de cromossomos. Tá? É uma Justo. célula N igual a 4, que parece 2N igual a 4, mas não é. Ah, tá bom, obrigado. Era uma questão chata essa, gente, da PUC de Campinas. Eles conseguiram, né? E essa 8, então, ó, análise citogenética realizada em várias células de um mamífero permitiu elaborar o seguinte esquema. O que você tem? Um par de homólogos grande, um par de homólogos médio, um par de homólogos pequeno. Representa o quê, gente? O fenótipo de um organismo? Não, porque o fenótipo é a aparência externa do corpo, né, por exemplo. B, o genoma? Não, porque o genoma tem que ver as bases nitrogenadas. Quando a gente vê o cariótipo, a gente não vê o genoma, né? A C também não. Os cromossomos de uma espécie haploide, mas como se tem 2 homólogos de cada? Então, letra E, os cromossomos de uma célula diploide. E a gente até sabe o número cromossômico dela, né? Se quisesse falar, ó, não é dissertativa, mas se fosse, você colocaria 2N igual a... Quem me diz? 2N igual a quanto? Quem quer dizer? Qual o número da direita que eu ponho aqui, gente? Qual que é o segredo mesmo? 6. Você conta isso, você conta os centrômeros, né? Já falaram certo aí, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2N igual a 6. Beleza? Porque aí você não se confunde com cromátide, né? Com nada disso. Contou o centrômero, não tem erro. Não tem erro. E a 9, no que se refere à cromatina, assinale certo ou errado. Vamos ver. Ela aparece em todas as etapas da divisão celular? Errado, né, gente? Vou por aqui, ó. Por quê? Porque na mitose mesmo, durante a divisão celular, você só vê cromossomo. A cromatina você não consegue mais visualizar, né? A outra, está totalmente condensada durante a intérfase. Errada também. Quando que condensa, lembra? Durante a mitose, né? A terceira frase, está presente no núcleo interfásico? Sim. E aparece durante a divisão celular com uma organização estrutural diferente. Agora sim, né? Transformando-se nos cromossomos. Então essa, correta, concordam? E a última, gente, ela é formada por nucleoproteínas. Certo. Sabe por quê? Porque a cromatina, ela tem o DNA, mas ela também tem as histonas, né? Ela já tem aquelas proteínas esféricas englobadas, entendeu? Mesmo a cromatina descondensada, porque você tem os trechos, como o centrômero, que ficam permanentemente condensados. Então, ali tem histonas. E elas são as nucleoproteínas, tá? Então, a última está correta também, ó. Beleza, gente? Em alguma dessas aqui, alguém ficou com dúvida? Deixa eu ver aqui. Oi, David, pode falar. Professor, eu me perdi um pouquinho na parte do genoma. Você poderia repetir, por favor, o que é, no caso? Posso. Vou até fazer uma coisa, David, quer ver? Vou até escrever aqui, ó, no chat, né? Tá aqui, ó. Genoma, gente, é a sequência total de bases nitrogenadas, né? De todo o DNA de uma espécie. É isso aqui, ó. De uma espécie, tá? O genoma é a sequência total de bases nitrogenadas de todo o DNA de uma espécie. Por exemplo, o genoma humano, ele tem 6 bilhões de bases, tá bom? 6 vezes 10 à nona base, gente.
Mas não é só a quantidade, é a sequência, né? Isso aí você pode pensar como sendo o quê? O conjunto total, né, de genes, de carga genética da espécie. É que nesses 6 bilhões de bases, não tem só genes. Tem longos trechos do DNA que não tem genes ativos, que a gente chama de heterocromatina, né? Então, são aquelas porções do DNA que não tem genes para fazer uma proteína com informação. É simplesmente DNA ali. Depois vem um gene, certo? Depois tem mais DNA que não serve para nada, entre aspas. Inclusive, a gente chama esse DNA de DNA não codificante. Mas ele faz parte do genoma da espécie, junto com os genes. Beleza? Vê se ficou mais claro, David, o que você acha? Beleza, valeu, professor. Ficou sim. Tranquilo. Legal. Beleza, pessoal. Então, sendo assim, a gente chega nessa parte agora da matéria. Ó. Eu vou sair da apostila. São as aulas aqui de mitose, né? Então, na apostila nós estamos aqui, aulas 21 e 22, tá vendo? Ó? E aí vem representando a mitose. Mas eu vou passar para o PowerPoint, aquele que vocês já têm. Né? Olha ele aqui. Então, chegando na divisão celular, agora que a gente entendeu direitinho o número cromossômico, né? E célula haploide e diploide, fica muito mais fácil, tá? Olha a diferença das duas, gente, divisões celulares. Mitose é uma divisão equacional. Ela multiplica o número de células, né? Uma célula vira 2, 2 viram 4, 4 viram 8. A meiose é uma divisão reducional. Por quê? Porque reduz o número cromossômico de 2N para N nas células, né? Então, a mitose, o que ela vai fazer? Primeiro, ela vai duplicar os cromossomos, cada um fica com 2 cromátides irmãs, tá vendo? E depois vai separar as cromátides, dividindo a célula em duas. Essa é a função da mitose, gente. A meiose, por sua vez, como ela tem que reduzir o número cromossômico, né? Ela vai, primeiro, duplicar os cromossomos. Tudo isso é na intérfase, né? Cada um fica com 2 cromátides irmãs aqui, ó. E depois, na meiose 1, aí vem as fases que a gente vai ver, né? Na meiose 1, ela separa os homólogos. Põe um em cada célula. Divisão celular, pronto, né? Tem 2 células novas. Na meiose 2, aí ela separa também as cromátides irmãs. E divide as células. Portanto, fica com 4 células no final, né? Enquanto a mitose sempre faz 2 células a partir da primeira, a meiose finaliza com 4 células a partir da primeira. Mas a nossa preocupação agora, o nosso foco é a mitose, né? Então, deixa a meiose de lado por enquanto. Gente, então a mitose ela tem essa característica, ela sempre vai fazer células idênticas à original. Por exemplo, se a célula começou N, haploide, ela vai dar origem a 2 células N. Tá vendo? Ó? Por exemplo, um esporo de planta sofre mitose assim, né? Ele começa haploide e continua haploide. Se a célula-mãe for 2N, ela dá origem a 2 células também 2N. Tá vendo? Ó? Começa 2N, faz 2N. Tá? Beleza. Olha, então tudo começa com isso. Isso não faz parte da mitose, tá? Isso não faz parte da divisão celular. Isso é intérfase, é o período entre mitoses, tá certo? Bom, o que você tem aqui, gente? A intérfase, propriamente dita, é dividida entre fase G1, S e G2, tá? Deixa eu pegar o apontador aqui, ó. G1, S e G2. Na fase G1, pessoal, os cromossomos estão normais, né? Eles estão trabalhando, a célula está trabalhando normalmente, fase G1. Na fase S, começa a duplicação cromossômica, na fase S. E na fase G2, essa duplicação é terminada, finalizada, tá? E a célula se organiza para a divisão celular, né? Se organiza para isso. Você entendeu? Deixa eu te mostrar uma coisa aqui diferente, pessoal. É isso, não? Espera aí. Espera aí, pessoal, me perdi aqui um pouquinho. Ah.
Voltei, ó. Né? Não, mas vocês não estão vendo, né, pessoal? Espera aí. Agora acho que vai. Vê se voltou para mim. Se voltou. Sim, pro. Ah, consegui, beleza. Tá bom. Então essa intérfase, gente, depois vem a mitose, que divide a célula em duas, aí com 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase, né? Então vamos ver agora o ciclo celular completo nessa imagem, ó. Eu tenho a intérfase com a fase G1, a fase S e a G2. Durante a fase G1, o que você tem? O crescimento da célula. A célula está no metabolismo normal dela, entendeu? Trabalhando e tal, né? Na fase S acontece a duplicação do DNA. Tá bom, gente? O S é de sínteses do inglês. É quando vai sintetizando o DNA, tá bom? E a fase G2 é quando terminou a síntese do DNA, né, a autoduplicação, e a célula está pronta para a divisão celular. Ó, preparação final para a divisão celular. Mas ainda não está acontecendo a divisão celular, entendeu? Finalmente, aí você tem a mitose. Você vê que é separado, né? Mitose é mitose, divisão celular. Intérfase é intérfase. E aí a mitose vai estar dividida em prófase, metáfase e anáfase, as fases que a gente vai ver. Beleza? Então, ó, vou voltar aqui para o chat para colocar isso tudo aqui, gente. Espera aí. Certo? Ó, chat. Eu vou escrever os conceitos da intérfase. Então, assim, intérfase, né, dividida, subdividida, em fases G1, S, G2. Beleza? Então, na fase G1, olha aí, ó, metabolismo normal. O que é metabolismo mesmo? Atividade, né? Metabolismo normal da célula. Metabolismo normal da célula, tá bom? Fase S. Duplicação cromossômica. Duplicação cromossômica. Fase G2. Término da duplicação. Beleza? Basicamente é isso que acontece durante a intérfase, gente. O tempo da intérfase é variado. Em algumas células pode ser 1 hora, em algumas células pode ser 2 horas. Pode ser 7 dias, tá? Pode ser 3 dias, 72 horas, né? Então isso varia demais. O que varia? O período que a célula fica na fase G1. Quanto tempo ela vai ficar em G1, né? Ou seja, com seu metabolismo normal. Varia de espécie para espécie e varia de célula para célula. Então, mesmo no corpo humano, por exemplo, a fase G1 de uma célula da pele, ela dura 72 horas. Uma célula da epiderme. Beleza? 3 dias. Mas a fase G1 de uma célula intestinal, uma célula do intestino humano, fica 7 dias em G1. E só depois de 7 dias que ela entra em mitose, né? Quando acaba a G1, gente, o resto da intérfase, SG2, dura 1 hora. Aí é 1 hora sempre. Entendeu? O que muda é sempre o G1, né? E quando entra em mitose, a mitose é a mais rápida. Dá a impressão que não, porque são várias fases, né? Mas mitose leva 30 minutos. Tá bom? Aí a célula se divide em 2 e pronto. Então, o mais demorado é a intérfase. Agora, o que é o G0? Você está vendo aqui um negócio, uma flechinha para o lado, né, gente, dizendo G0? G0 é quando a célula não entra em mitose, ela só fica na intérfase para sempre. São células que não se dividem, tá? Como, por exemplo, neurônio, célula muscular, célula do rim, né? Não se divide. Então, ela nunca sai da fase G1. Por isso que está falando aqui G1. Ó. Então, é como se fosse G1, com a célula do metabolismo normal, os cromossomos simples mesmo, né? Mas não sai daí. Então, a gente passa a chamar de G0. Lembra, então, que é só para essas células atípicas, né? Que não sofrem mitoses. Tá legal, gente? Beleza. Então, olha só. Antes de entrar nas fases da mitose, dúvidas, por enquanto, na intérfase. Manda para mim quem ficou. Fala aqui no chat, por exemplo. Ou professor, rapidinho. No G2,
término da duplicação, né? É que saiu meio errado, eu acho. Saiu? Deixa eu ver aqui. Mas é isso mesmo. O G2, pessoal, é término da duplicação. Tá bom, obrigada. Saiu o contrário, né? Não sei por quê. Tá aqui, ó. Término da duplicação, né? O quê? Duplicação, o quê, né, gente? Cromossômica. Sabe o que é? Na fase G2, os cromossomos passam a ter duas cromátides irmãs, né? É o que aparece nessa imagem anterior, ó, do slide, tá vendo? Aqui a gente vê os cromossomos, né, gente? Então, ó, na G1, os cromossomos ainda estavam simples, né? Vou pegar o apontador aqui, ó. Na G1 eles estão simples. Por exemplo, essa célula é N igual a 2. É 2N, acho, igual a 2, né? 2N porque é um par de homólogos, né? E aí, quando entra na fase S, ó, e acaba a fase S, está na G2, olha aqui os cromossomos. Cada um já tem duas cromátides irmãs, né? É isso. Então, é a duplicação cromossômica. Quando entra na M, na verdade, é mitose. Então, vem as fases, separa as cromátides irmãs e divide a célula em duas. Ó, formou duas células iguais entre si. Tá legal? Professor, uma coisinha só. Eu fiquei em dúvida do G0. O G0 é assim, é uma exceção. São células que nunca vão entrar em mitose. Pensa num neurônio, por exemplo. Então, ele nunca vai precisar duplicar o DNA dele. Tá? O DNA vai ficar sempre simples. Nunca duplicado. Portanto, ela permanece na G1 a vida toda. Então, a gente não tem por que chamar de G1 se não vai ter G2, né? Então, passa a chamar de G0. Tá certo? É só para diferenciar mesmo do tipo de célula. Tá legal, gente. Então, sendo assim, vamos lá, ó, passando aqui para a mitose. São 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase, né? E nesse slide vocês têm essa sequência, nesses slides agora, tá bom? Primeira fase, a prófase. O que acontece, gente? Começa a condensação cromossômica, né? Então, os cromossomos já estão duplicados, olha eles aqui, e começam a se condensar. Desaparecem a carioteca, a carioteca começa a sumir, olha a cara dela. E o nucleolo, né? O nucleolo também vai desaparecendo. Terceira característica da mitose, está lá embaixo, ó, formação das fibras do fuso. Essas fibras do fuso, gente, elas são fibras de proteína que se formam no citoplasma e vão agarrar os centrômeros dos cromossomos, tá bom? Então parece um fuso, né? Como se fosse o fuso da Terra, assim, ó. Mas aí a gente chama de fuso mitótico, porque faz parte da mitose. Ou fuso acromático também, tá? E finalmente acontece a duplicação dos centríolos. Isso nas células que têm centríolos, né? Lembra, por exemplo, células animais têm centríolos, mas células de plantas não têm centríolos. Tá bom? Se for uma espécie, uma célula que tem centríolos, eles vão se duplicar na prófase. E aí cada centríolo, olha, vai indo, é sempre um parzinho, né? O centríolo já é um par. Cada parzinho de centríolos vai indo para um polo diferente, tá bom? Então eles duplicam, gente, e vão migrando para os polos. Tudo isso que você está vendo no esquema, na foto, olha isso, você não consegue perceber esses detalhes, né? Na foto do microscópio, você não vê os centríolos, você não está vendo que o nucleolo está desaparecendo. Como é que a gente sabe pela foto que é uma prófase? Porque os cromossomos estão começando a se condensar, né? Por exemplo, gente, essa célula aqui da esquerda, ó, da foto, ela está em intérfase. Por que intérfase? Porque os cromossomos não estão condensados, né? E eles estão formando uma massa. Eu não consigo diferenciar um cromossomo do outro, né? Mas nessa célula aqui, eu consigo diferenciar um cromossomo do outro. Então, ela está em prófase, os cromossomos estão se condensando. Tá certo? David, você levantou a mão aí, né? O que você ia perguntar? Professor, uma coisa que eu não entendi. Quando que a cromatina é transformada em cromossomo? Em que parte Justamente do ciclo? aqui. Boa pergunta, David, porque é essa fase mesmo. Então, olha só, quando teve a duplicação ainda lá na intérfase, na fase S, né? Era só cromatina simples. Só que duplicada, não condensada, né? Quero dizer. Duplicou, já tem cromatide irmã e tudo. Na fase G2, prepara para divisão celular, mas não condensou ainda. Quando está na prófase, David, aí sim começa a condensação. Por isso que é o que você viu aqui na primeira frase, ó. É o início mesmo da condensação cromossômica, né? Então, quando de cromatina, eu vou passar a chamar realmente de cromossomo. É que, Tá bom, professor, pessoal? desculpe, rapidinho. No S, você tinha dito que era duplicação cromossômica, e por isso que eu me perdi um pouco. Então, será que eu entendi errado a sua pergunta?
Na fase E, você tem a duplicação do DNA. Ah, porque eu falei duplicação cromossômica, né? É isso? Sim, pelo menos foi o Nossa, que eu gente, olha, entendi. boa pergunta. Sabe por quê? Foi bom você perguntar. Porque a gente realmente chama de duplicação cromossômica, tá? É assim mesmo. Apesar de não ter tido a condensação ainda. Entendeu? Apesar de ser cromatina. É como se fosse assim, olha, tá bom, é cromatina, vai condensar só depois. Mas como vai condensar mesmo, e eu vou passar a ter cromossomos, eu já vou chamando, entendeu? É tipo uma licença poética. Eu vou falando duplicação cromossomo, mas ainda não são cromossomos clássicos, cromossomos condensados, entendeu? Olha como isso também confunde, né, gente? Porque ajuda a fazer uma bagunça de ideias, né? Mas é assim mesmo que a gente fala, e é esse termo que é usado nos exercícios, entendeu? Nos vestibulares. É chamado de duplicação cromossômica, sendo que, na verdade, ó, aqui está escrito certo, né? Vamos dizer, o mais formalmente correto. Quando, na verdade, é uma duplicação de DNA, né? É uma autoduplicação. Mas se você falar duplicação cromossômica, não está errado. Beleza? Só na prófase que realmente eu tenho a condensação. Vê se ficou claro isso, gente. Entre o que é de Valeu, maneira professor, ficou sim. formal, ficou? Beleza. Porque é uma diferença da maneira formal, né? E a maneira, assim, coloquial de falar, né? Tá bom? Mas agora sim, a partir da prófase, eu já posso chamar de cromossomos à vontade. E até escrever e tal, né? Muito bem. E a segunda fase, a metáfase, gente, o que acontece? Olha, finaliza a tal da condensação. Só agora. Então, na metáfase, chega na máxima condensação dos cromossomos, né? E eles vão ficar no meio da célula. A gente chama equador da célula, tá vendo? Ó? Cromossomos situados no equador da célula. E aí na foto é muito fácil de reconhecer, né, gente? Ó, a foto também não tem segredo, porque você vê os cromossomos no meio, né? E outra coisa que acontece na metáfase é que as fibras do fuso ficam presas aos centrômeros. Então aqui tem um centrômero, ó, aqui tem outro, né? Fibras do fuso presas aos centrômeros. Tá? Para quê, gente? Porque quando essas fibras do fuso de proteína, elas são elásticas, tá? Na fase seguinte, na anáfase, elas vão ser repuxadas, tá? Elas vão encurtar. E quando elas fizerem isso, elas vão separar as cromátides irmãs, umas das outras, né? Então, nesse momento, elas estão presas aos centrômeros, prontas para puxarem as cromátides irmãs. E aí vem a terceira fase, a anáfase já é a penúltima, né? Onde esse encurtamento das fibras do fuso vai acontecendo, tá vendo? Então, vai havendo o quê, gente? Primeiro, na verdade, tem a duplicação dos centrômeros. Porque lembra que quando o cromossomo está duplicado, cada centrômero é um só, né? Para duas cromátides irmãs. Por isso que elas estão presas, ó, aqui e aqui. No comecinho, na verdade, é entre a metáfase e a anáfase, os centrômeros se duplicam. Entendeu? E quando eles se duplicam, cada cromátide passa a ter o seu centrômero. E quando é assim, ó, as fibras do fuso encurtam e puxam, separando as suas cromátides irmãs. Olha isso, ó, separou aqui, né? Então a gente vê isso também na foto. Repara na foto da metáfase, os cromossomos estão no meio, todos pertinhos, juntinhos. Foto da anáfase, os cromossomos estão já se separando, tem um espacinho aqui no meio, gente, tá vendo? Então, por menor que seja esse espaço, já está mostrando que essa separação está acontecendo. Ó. Certo? Só vai faltar uma última coisa, é a última fase. O quê? É dividir a célula no meio, num movimento chamado citocinese. Tá? Cortando a membrana plasmática aqui no meio, ó, e dividindo a célula em duas mesmo. Tá aqui a telófase, gente. Então, quarta e última fase, a telófase, né? Onde a membrana plasmática é, olha só, estrangulada numa célula animal, né? Porque a membrana plasmática é maleável. Estrangula. Tá? Se for numa célula vegetal, imagina uma célula de planta, né? Tem a parede celular, como é que faz? Constrói uma metade, uma nova parede no meio. Põe uma nova parede, e aí corta a célula em duas também, né? Então, gente, olha, na telófase acontece a citocinese dividindo a célula em duas. É essa divisória aqui, ó. Tá? Na foto também dá para ver. Você percebe uma linha aqui no meio da célula? É a divisão separando as duas, né, gente? Reaparecem o nucleolo e a carioteca. Eles são refeitos, olha. Carioteca em volta do núcleo, né? E o nucleolo sendo, olha que legal, ressurgindo no meio do núcleo. Os cromossomos se descondensam, então os cromossomos vão se, né, novamente se descondensar, porque eles não podem ficar condensados. Eles têm que ficar simples, têm que ficar descondensados, entendeu?
para poder funcionar, né, gente? E o resultado final é esse, ó, 2 células filhas idênticas à célula mãe. Essas 2 células aqui, ó, elas são ambas 2N igual a 2, porque tem 2 cromossomos, né? Tem um par de homólogos, 2N igual a 2, exatamente como era a célula inicial. Essa aqui, ó. Qual a diferença? É que os cromossomos estão simples, né? E não duplicados. Percebeu? Diga aí, David. Não, Samuel, né? Oi, Samuel, pode falar. Professor, eu não entendi muito bem o conceito dessa condensação e descondensação do núcleo. Tipo, não entendi muito bem o que quer dizer isso. A condensação, Samuel, é a condensação da cromatina, tá? Quando fala assim, né, no comecinho aqui da prófase, ó, condensação cromossômica é quando a cromatina vai se condensar. Quer ver? Eu vou pegar esse slide aqui e voltar nesse fenômeno chamado condensação. Ó. Vê se você lembra disso aqui, ó. É quando a cromatina, que é o DNA, né, solta, sabe, espalhada, ela vai se condensando, ela vai se enrolando ao redor das estonas, que são proteínas esféricas. E é dessa forma que vai ganhando o aspecto de cromossomo. Ó, entendi. né? Lógico que ela primeiro duplicou, depois é aquela espiralização, né, da cromatina ou condensação. É exatamente isso, entendeu, Samuel? Já está duplicado, né, aqui o cromossomo. Olha a outra imagem da condensação. Ó. Então, isso aqui que a gente tinha visto na semana retrasada, acho até, né, gente? Ou passada, não sei. Mas isso acontece na prófase. Só quando chega a prófase da mitose é que acontece esse negócio. Deixa eu passar mais para frente aqui. Ó. Né? Então, demora. Você vê, primeiro tem que duplicar o DNA, duplicar a cromatina, para que aí ela faça a condensação, que a gente já tinha lá atrás visto. Beleza, Samuel? Percebeu o link das coisas? Percebi, sim. Obrigado, viu? Imagina, quando acaba de dividir, separa a célula em 2, aí os cromossomos têm que se descondensar, porque eles têm que voltar ao normal, né? Então, em cada célula, gente, eles vão voltar a ser o quê? Cromatina descondensada, entendeu? Eles vão voltar a ser só cromatina. É isso, né? Tá certo? Tudo isso foi a mitose, né? Então, vamos lá. Quem mais ficou com dúvida na mitose por enquanto, que eu vou mostrar agora no site a cara dela no Planeta Bio, lá, né, gente? A cara da mitose. É sempre legal. A mitose tem que ver de 2 jeitos diferentes para ver o que aparece de dúvida, né? Porque às vezes fala assim, putz, entendi, legal. Quando você vai ver de outra forma, com outro desenho, fica mais, sei lá, diferente e você confunde, né? Então, eu vou te mostrar agora aqui no site Planeta Bio. Quer ver? Vamos comparar. Aqui está mostrando a intérfase, né? Fases G1, S, G2, vai duplicar os cromossomos. E veja uma coisa, gente. No Planeta Bio, ele está fazendo a mitose de uma célula 2N igual a 4. Uma mitose que eu prefiro desenhar também. Né? Quando eu faço na outra a mitose completa tal, eu faço com 2N igual a 4. Porque aí você percebe os movimentos, né? Em 2 pares de homólogos e não num par só. Fica mais fácil de entender, por incrível que pareça. Numa célula 2N igual a 4 do que numa célula 2N igual a 2, que é aquela do meio slide. Tá bom? Então vamos ver na 2N igual a 4. Ó. Acabou a intérfase. Aí vem a mitose propriamente dita. Olha que bonitinho, gente, o esquema que eles fizeram. Né? Você tem as fases G1, S, G2 da intérfase. E na mitose tem a prófase, metáfase, anáfase e telófase. Tá? Alguns autores chamam uma fase aqui intermediária de prometáfase, que seria o início de metáfase, mas não é necessário. Tem até um slide meu lá atrás de intérfase que tem escrito prometáfase, né? Mas desencana, não precisa. Então, são 4 fases da mitose. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Vamos lembrar de cada uma? Como é que é mesmo que está no site? Espera aí que tem um jeito aqui de ver, pessoal. Deixa eu ver se é o próximo slide. Tá aqui, ó. Então, a célula 2N igual a 4 tem um par de homólogos azul e tem um par de homólogos verdes, tá vendo? Então, no comecinho de tudo, ainda tem a carioteca, tem o nucleolo, tem os centrômeros, os centríolos, né? Ele está chamando de centrossomos, é só um jeito diferente de chamar. São os centríolos. É porque o centrossomo envolve toda a parte em volta também do centríolo, né? E os centríolos são os tubinhos propriamente ditos. Pensa aqui, ó, são os centríolos. O que acontece na prófase? Então, vamos ver. Olha o movimento, que bonitinho, gente. Tá? Então, está tendo a formação do fuso já começando a formar, né? Para depois na meiose, na metáfase, organizar.
some a carioteca, desintegração também do nucleolo, né? E início da condensação cromossômica. Beleza? Deixa eu voltar aqui, ó. Como é que volta isso? Peraí. Acho que se eu clicar de novo, né? Não. Acho que só assim, ó. Né? Tá vendo, ó, gente? Então sumiu a carioteca, sumiu o nucleolo. Tá bom? Beleza. Eu vou passar pelas 4 fases aqui do site e depois eu vejo as perguntas, tá bom? Que eu vi que levantaram a mão aí. Eu já volto às perguntas. Ó, metáfase. Os cromossomos vão para o meio da célula. Olha aqui o equador, gente. É que a célula está assim, né? Se você colocar ela deitada, eles vão estar no meio, certo? Na placa equatorial, beleza. Os centríolos ficam nos polos opostos, né? E atinge a máxima condensação cromossômica. Aqui está mostrando como é que a fibra do fuso em azul se liga no centrômero, por meio dessas estruturas chamadas cinetócoros, tá vendo? Ó? Cinetócoros. Castilho, tem que decorar? Não. Só para saber que existe. É o centrômero. Então as fibras do fuso se ligam ao centrômero, né, gente? E depois na anáfase, ó, encurtamento das fibras do fuso e as cromátides irmãs são separadas. Eu, Castilho, prefiro fazer o desenho na horizontal, com as cromátides sendo separadas assim, ó. Tá? Nesse desenho, você tem elas sendo separadas na vertical. Mas é legal para você ver de formas diferentes, né? Isso é importante. Cada questão vai desenhar como o cara quiser, né? Desse jeito, assim, entendeu? Então, separou as cromátides irmãs, gente, que é o mais importante que tem que acontecer na anáfase, né? Porque agora a telófase vai só cortar a célula no meio aqui, ó. Então, vamos lá para a telófase. Cortou no meio, 2 células, voltou a formar a carioteca em cada uma, voltou a formar o nucleolo, né? E os cromossomos se descondensam. Então, agora acontece o quê? Aconteceu o quê? A citocinese, que é a divisão. Tá bom, pessoal? Beleza, ó, dividiu a célula no meio. Agora, deixa eu ver. Quem tinha levantado a mão, pessoal, que queria falar alguma coisa aqui, ó, perguntar para mim. Pode perguntar. Em relação Samuel, pode falar, Samuel. Samuel, deixa eu ver. Enquanto isso, eu vou ver uma coisa aqui. Ah, tá bom. Foi da outra vez, foi mal. Esqueci de abaixar. Tranquilo. Quem mais? Beleza. Tinha mais alguém? Professor, o que acontece com as outras organelas, por exemplo, na divisão? Tipo, elas são degeneradas ou o quê? Boa pergunta, viu, David? Sabe o que acontece, gente? Quando a célula está assim preparando para a mitose, né? As organelas, tipo mitocôndria, né, cloroplasto, ou célula vegetal, elas estão no meio do citoplasma. Quando acontece a telófase, olha, e a célula é cortada ao meio, meio que na sorte mesmo, vai mitocôndria para cada lado, entendeu? Cloroplasto para cada lado, se for vegetal. Um pedaço de complexo de Golgi para aqui, outro pedaço para lá, né? Divide de qualquer jeito, ficando mais ou menos meio a meio. E aí, as células novas, chamadas células filhas, que são idênticas, elas constroem mais organelas. Então, por exemplo, se ficou uma com 5 mitocôndrias e a outra com 3, a que ficou com 3 faz mais mitocôndrias. Restabelece o número, entendeu, David? Então, o mais importante é o núcleo, porque como o núcleo controla a célula, né, gente? Tudo que acontece nela, se tiver que repor organela depois, ele manda fazer, ele repõe, tá? Então, o citoplasma, ele vai meio que na sorte dividido ao meio. Tá bom, David? Mais uma coisa, professor. Como a carioteca é degenerada, não tem perigo de, por exemplo, quando ela for reformada, ter organela ali dentro? Tipo, não sei se é viagem minha, mas... Entendi o que você falou. Não, não vai acontecer isso. Sabe por quê? Porque como é que eu vou dizer? A densidade Sabe o nucleoplasma? O nucleoplasma é aquele líquido, pode chamar também de cariolinfa, né? Que fica dentro do núcleo, parece um gel, tá? Um gel, assim, que mantém os cromossomos ali, né? Então a carioteca some, mas esse nucleoplasma continua lá. Ele tem uma densidade maior que não deixa as organelas se aproximarem dos cromossomos. Legal, né? Como se em volta fosse água e no meio um gel. Então as organelas não entram. Quando a carioteca se refaz, pronto. Tem só cromossomo lá dentro mesmo. Tá bom? Nossa, que da hora. Valeu, professor. Legal, né? Uhum. Beleza, gente. Aí, pessoal, é o seguinte, ó. Quando terminou a mitose, a gente foi analisando em relação a cromossomos, né? O tempo todo vendo cromossomo e tal. Mas olha que interessante se você pensar em relação... Onde está isso aqui? Em relação a DNA. Tá vendo esse gráfico que está aqui na direita? Eu tenho ele também no PowerPoint, viu? Mas eu vou mostrar aqui no site, para finalizar. Lembra que vocês têm também no PowerPoint. Esse gráfico, gente, é um gráfico de quantidade de DNA durante a mitose.
a intérfase e a mitose, e não de cromossomos. Qual a diferença? A diferença é que muda, né, a quantidade. Na mitose tem sempre 2N cromossomos. Ou se começou N, sempre N cromossomos. Mas e o DNA? Tinha até alguém que me perguntou no começo da aula hoje, né? Eu não lembro quem foi. Castilho, quando tem a duplicação, autoduplicação, dobra a quantidade de DNA? Lembra que eu falei sim? Porque são as cromátides irmãs, né? Então, se a célula começou com X DNA, pessoal, por exemplo, a nossa começaria com 46 DNAs, né? Na fase G1 você tem X DNA, mas quando vem a fase S, o DNA vai tendo a autoduplicação. Então, cada cromossomo fica com 2 cromátides irmãs, né? E aí, ó, duplicou, eu passo a ter no final da fase S 2X DNA, o dobro. Porque são as cromátides irmãs, entendeu? Então, na fase G2, ao invés de ter X DNA, tem 2X. O gráfico fica sempre com essa cara, ó. Beleza? Então, se na célula humana tinha 46 DNAs, quanto tem na fase G2? Quem arrisca? Na fase G1, 46, X. E 2X. Na fase G2, quantos DNAs? 92. 92. Por mais estranho que pareça, é isso mesmo. Fica com 92 DNAs. Beleza, gente? Porque cada um dos cromossomos está com 2 cromátides, né? Quando vem a mitose, ela se divide em, quer ver, ó, prófase, né? Aliás, aqui está prófase e metáfase em cima. Prófase e metáfase. Depois anáfase e telófase. Por que cai a X de novo? Porque cada célula vai ficar novamente com 46 DNAs. Como a anáfase separa as cromátides irmãs, né, gente? E elas são colocadas em novas células, então eu tenho que pensar assim, ó, na telófase, em cada nova célula, eu volto a ter o número original de DNA, a quantidade original de DNA, né? Então, se tinham 46 moléculas, nas 2 células novas eu tenho 46 moléculas. Então, o gráfico de DNA da mitose é sempre assim, gente, ele tem sempre a mesma cara. E aí entra a nova intérfase, né? Começa tudo de novo, tá bom? Em 2 novas células, lógico, né? Tudo bem? E aí, quem ficou com dúvida nessa história do gráfico? Tudo bem, gente? Tranquilo, né? Então tá bom. Sendo assim, pessoal, isso é o que eu ia te falar hoje sobre divisão celular. Nós vimos a mitose completa e também a diferença, pelo menos conceitual, com a meiose, que já começa na aula 22, né? Deixa eu ver aqui na sua apostila, deixa eu confirmar isso, ó. Aqui estão as fases da mitose e a meiose. Deixa eu ver ela. Aula 23, né? Então, o que a gente viu dessa aula 23 foi só o conceito de meiose. Qual que é mesmo? Que ela é uma divisão reducional, né? E ela transforma as células 2N em N, dividindo, separando os homólogos. Na próxima live, na próxima aula, a gente vê as fases da meiose, né? Na aula 24. Beleza, gente? Já dá para vocês fazerem todos esses exercícios da aula 22. Podem fazer todos. Eu vou mandar as respostas no chat, no WhatsApp, tá bom? Para vocês já conferirem. E depois, na aula que vem, eu vou conferir e comentar alguns com vocês, tá? Outra coisa que eu ia falar. É que a mitose, a gente fica sempre lembrando, assim, desses detalhezinhos dela, né, gente? De centríolo, de fibra do fuso, né? Número cromossômico e tal. Mas ela tem uma conexão com a nossa vida diária muito boa, né? E muito íntima, né? Porque é pelas mitoses que a gente regenera, por exemplo, as nossas células da pele, né? É pela mitose que nós fazemos cicatrização da pele, dos ossos, até do fígado, né? Quando é o caso. É pela mitose que nós crescemos, porque para ter novas células no crescimento tem que ter mitose, né? Então ela está acontecendo no nosso corpo o tempo inteiro, beleza? Todo dia, constantemente, né? E outra coisa que a mitose está relacionada com a vida cotidiana é que é pela mitose, só que aí descontrolada, que surge o câncer. Câncer, por exemplo, câncer de pele. Por que ele surge? O que é o câncer? Né? É uma massa de células que não era para existir, que estão se formando por mitoses descontroladas, entendeu? O certo é, acabou a telófase aqui, gente, dividiu a célula em 2, tem que parar a divisão celular. Cada célula entra na intérfase e fica, né? Horas na fase G1, dias na fase G1. Não é para ter outra mitose assim. Só que tem um gene que controla isso, o gene controlador de mitose. Quando esse gene perde o efeito, por algum motivo, né, uma mutação daquelas que a gente viu, quando esse gene fica defeituoso, a mitose fica descontrolada, o que significa que acaba uma telófase,
E as duas novas células, ao invés de pararem na fase G1, elas vão para a fase S direto. Duplicam os cromossomos de novo e começa tudo de novo. Outra mitose, em meia hora, já tem 4 células. Entendeu? As 4 acabam, já vão para a fase S de novo. Duplica o cromossomo, depois de meia hora tem 8 células. Duplica o cromossomo, depois de meia hora tem 16 células. Vai dobrando. Então vai crescendo um corpo estranho, que, por exemplo, se for na pele, né, vai ser um tumor. É o câncer, certo? Então o câncer tem a ver com a mitose. Olha que loucura, gente. Então não importa se for, né, um câncer ósseo, um câncer cerebral, a origem é sempre a mesma. É de mitoses descontroladas. Tá joia? Muito bem, pessoal. Então, por enquanto é isso. Na aula que vem eu vou falar um pouquinho mais sobre esse detalhe, né? Esse aspecto aí do câncer. E vou até mostrar para vocês um trecho de um documentário que fala disso, muito legal. Falando especialmente sobre o câncer de mama, tá? Mas então é isso, ó, já manda brasa nas questões da aula 22 aí, de mitose. Vou mandar as respostas, vou mandar a tarefa, a fixação e aprofundamento dessas aulas. Só isso. Tá bom, gente? Beleza, vê se alguém ficou com mais uma dúvida. Ou se por enquanto tá tudo bem. E aí, tranquilo, gente? Tranquilo, professor. Beleza, tá joia. É isso, gente. Obrigado, então, tá? Um grande abraço aí a todos. Bom final de semana. Inclusive no final de semana que vem, no sábado, a gente tem feriado, né? Feriado. Então, tá. Vou caprichar na tarefa, porque a gente agora só vai se ver no outro sábado. Me aguardem, então. Mas se você quiser entrar na quinta-feira também, que vai ter aula, não tem problema. A gente adora essa aula, prof. Obrigado, Renata. Tá bom, viu? Beleza. Tirar uma do Rubão, talvez? E achar perfeito. Vamos Chefe, né? vamos jogar essa no grupo. Olha lá, chefe, foi mal, mas vai ter que ser minha agora. Tá bom, gente, legal. Gente, obrigado. Um abraço a todo mundo, tá? Tchau, Tchau, prof. Obrigada. Bom final Obrigado. de semana. Obrigada. Bom final de semana. Para vocês também, obrigado. Abração.